Que bom estar com vocês aqui nesta noite. Está calor, né? Está calor, engraçado que de madrugada fica frio. Aí de manhã está frio, aí depois esquenta de novo e calor terrível. E que bom que você escolheu estar no melhor lugar. Lucas capítulo 10, verso 1 em diante. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Paizinho querido, estamos abrindo a Tua palavra neste momento. Cale o homem e fale Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem cada cidade do lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que estiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrar numa cidade, ali vos receberem comida que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houverem, anunciares: a vós outros está próximo o reino de Deus. Muito bem. Aqui está a missão que Cristo havia designado aos 70. Haviam 70 pessoas que eram considerados homens e mulheres que estavam ao redor de Cristo, que eram seguidores de Jesus, que foram enviados para precedê-lo, assim como João tinha sido enviado para preparar o caminho. Jesus enviou esses 70 para pregar e preparar o caminho para que quando ele passasse por esses lugares, todos já soubessem do reino dos céus, né? Da mesma forma, esses 70, o número, ele é o mesmo número lá dos 70 anciãos escolhidos para ajudar Moisés na tarefa de guiar o povo. Os mesmos 70 que Jesus mandou aqui é o mesmo número dos 70 lá do Antigo Testamento que ajudaram Moisés a guiar o povo rumo à Canaã celestial. 70 também era o número de membros do Sinédrio, e 70 era o número de países conhecidos naquela época. Parece que a Bíblia gosta muito de números, né? O 12 está para 144 mil, o 7 está para a perfeição, e o 70 aqui, de forma simbólica, está para aqueles que foram enviados para guiar o povo do Senhor. Bem, é dito que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. Alusivo a isso, a colheita é o culminar de toda a história no trato de Deus com Israel. Deus, ele estava preparando para colher aquilo que João tinha plantado, colher aquilo que esses 70 plantariam diante do ministério que ele ainda haveria de ter pela frente. Foi enviado esses 70 com o intuito de preparar um povo para receber a Jesus Cristo. Queridos, eu e você somos chamados também a preparar um povo. Eu já preguei aqui, se eu não me engano, já preguei aqui sobre que nós somos o terceiro Elias. Já preguei aqui sobre isso? Vocês lembram? Não? Não preguei não, João? Você que vai? Não preguei? Não, então eu vou trazer depois essa mensagem. Mas nós somos o terceiro Elias. Primeiro, o Elias do presbítero. Segundo, João. E nós somos o povo remanescente. Somos o terceiro Elias. E nós temos a incumbência de avisar o povo de que Jesus está voltando. Agora eu pergunto para você: você tem feito isso?
Você está preparando pessoas para receber Jesus Cristo? Porque, queridos, desta vez Jesus virá de forma definitiva. Não mais como uma criança, não mais para sofrer, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há tempo a perder. João capítulo 4, verso 35. João capítulo 4, o verso 35. Jesus ele fala de um tipo de planejamento que nós fazemos. E talvez você pensou isso hoje, quando eu falei assim: o Celebra a Penúltima vai ser no dia 30 de novembro. Aí você pensou assim: nossa, faltam quase 2 meses. Talvez você pensou isso. A gente gosta de sempre colocar a coisa para o futuro, como se nós há tempo ainda para ser mãe, há tempo ainda para eu casar, há tempo ainda para eu comprar o carro dos meus sonhos, para eu comprar a minha casa, há tempo ainda para eu terminar minha faculdade. Então a gente sempre coloca a coisa para o futuro, achando que nós temos o maior tempo do mundo. O verso 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Aí Jesus fala assim: não, eu estou dizendo para vocês, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Queridos, eu tenho ficado impressionado com o número de pessoas que estão procurando a palavra de Deus. A cada sábado eu tenho ouvido das igrejas que eu sou pastor do bíblico, pessoas vindo à igreja pela primeira vez. Parece que nos últimos anos tem havido um despertamento para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. E parece que as pessoas estão entendendo que os sinais de que Jesus está voltando já estão muito mais eminentes do que qualquer outra coisa. Eu creio que os sinais do sol, que os sinais no mar, que os sinais do clima, da natureza, das guerras, da pandemia, das doenças, são sinais fortes. Mas eu ainda creio que o maior sinal de que Jesus está voltando é como o povo hoje está agindo, como as pessoas estão agindo. Pare e pense, Deus. Hoje eu estava conversando com a Tati e a gente estava falando sobre a forma de pensar das pessoas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Pelos anos vividos do Paloma, ele tem uma forma de pensar. A forma dele de pensar é totalmente diferente pelos anos vividos do Lelê. O Lelê, ele vai receber a mensagem que eu estou falando agora de uma forma, por causa dos anos de vida e das experiências que ele teve. Então isso fez com que ele fosse criado na mente dele uma forma de pensar e de captar as coisas. A mesma coisa é o Paloma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu estou falando aqui está chegando na tua mente de uma forma, certo? Mas está chegando na do Cláudio de outra forma. Está chegando lá atrás de uma outra forma. E se alguém estivesse assistindo aqui pelo vídeo, ao vivo, estaria recebendo de outra forma. Mas é possível que alguém que for assistir esse sermão vai já receber de uma outra forma, devido à nossa mente, como hoje recebemos as coisas. E sabe o que isso tem causado? Isso tem causado um tipo de pensamento assim: isso é o que você entendeu, isso é a sua forma de pensar, não quer dizer que isso é verdade, isso é real e que eu tenho que fazer isso. Fake news. Exato. Entende isso?
Estamos vivendo numa época que a verdade, ela já não é mais absoluta, a verdade é relativa. Eu acho que eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Eu visitei um jovem e ele disse assim para mim: pastor, que cor que é a minha camisa? Eu disse: é azul. Ele falou assim: quem foi que te disse que é azul? Aí eu falei: eu estou vendo que é azul. Ele falou assim: não, o senhor aprendeu que essa cor é azul, mas quem te garante que ela é azul? Aí eu olhei e falei: meu Deus, a coisa está pior do que eu imaginava. Mas queridos, todo dia isso acontece. Todo dia isso acontece com a gente. Daqui a pouquinho a gente está fazendo a conta, 2 mais 2 não é 4, pode ser 22, ou pode ser qualquer número. Nós estamos vivendo num período difícil e as pessoas estão percebendo isso. Mas alguns de nós da igreja acham que nós temos muito tempo. Nós temos muito tempo ainda para pregar o evangelho. Ainda falta muita coisa para acontecer. Jesus está dizendo assim: amigos, já estou olhando para o campo e já está pronto. Prega. O Espírito Santo já está falando. O Espírito Santo já está pregando. Fale, pregue, avise as pessoas que eu estou voltando. O tamanho da plantação sugere que já foi feito muito, mas ainda precisamos fazer mais para colher. A colheita, ela não aguarda o prazo dos ceifeiros. Chegou a hora de colher, você tem que colher, senão passou o tempo, estragou, endureceu, secou, tarde demais. A possibilidade de desperdício pode ser evitada, pois o produto é valioso. O produto é valioso. Eu fico chateado quando alguns pais eles começam a dizer assim: meu filho não está pronto para batizar, minha filha não está pronta para batizar. E os filhos estão doidinhos para batizar, e os pais falam: ainda não. Está maduro, e os pais falam: ainda não. Já fez até uma PhD em estudo bíblico, e os pais falam: não, está cedo ainda. Já houve situações que quando o pai falou assim: é agora, o filho falou: não quero também. E nunca mais depois foi batizado. Os ceifeiros são trabalhadores, mas eles estão amando de quem? De quem? Do proprietário da colheita. E o proprietário está dizendo o quê? Verso 35: erguei os olhos, vedes os campos, já está pronto. E se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, o que fazer? Então entra uma palavrinha aqui no grego chamado deomai. Essa palavrinha significa pedir, suplicar, implorar. É por isso que você leu aí e fala assim: rogai ao dono da seara que mande trabalhadores. Suplicai, implorai, peça. Ellen White, no livro de Ellen G. White, 1888, na página 510 dos seus manuscritos, ela fala assim: desperta os homens valentes, agitar o povo a quem Deus deu grande luz, a fim de deixarem sua luz brilhar ao mundo em raios claros e fortes, ao mundo a ser avisado. E quando a mensagem do terceiro anjo avançar com alto clamor, mentes estarão completamente prontas para tomar decisões pela verdade ou contra ela. E é interessante que ela fala assim: desperta homens valentes, desperta, que possam largar. Aí ela fala aqui assim: que sejam totalmente despertos. Por quê? Dormindo. Há 2 noites atrás a minha filha foi chamar, porque tinha um pernilongo enchendo o saco em idade, não conseguia dormir. E parece que é a época da praga dos pernilongos. Meu Deus, na minha casa
Eu moro de frente ali com uma região de mato. Nossa, parece a praga do Egito. E aí eu comprei um veneninho, coloquei o veneninho, mas parece que eles dão uma respirada no veneninho e fica mais forte aí. E comprei aquela raquetinha que fica acesa a noite inteira, sabe, que atrai eles assim. De vez em quando um bobão vai lá e morre. Aí tem alguns que são espertos, eles não vão. E esse era esperto, que está me enchendo o saco dela, ela foi lá. E ela tem alergia. Ela acordou e foi lá: papai, o pernilongo está me picando. A mais velha. E queridos, eu estava cansado. Eu achei que já era de manhã. Eu falei assim: eu já vou levantar, espera só o relógio despertar. Eu falei assim: papai já vai. E pum, daqui a pouco vem ela de novo: o pernilongo está me picando. Eu: tá bom, já sei, já vou. E eu pensando assim: vai despertar. Aí a Tati falou: ó, tá ouvindo a sua filha? Vai lá, tudo é. Aí eu saí parecendo aquele Zé dos Cavernas, reclamando, lembra? Saí reclamando, falei: puxa vida, né? Já está de manhã. Quando eu olhei a hora, meus amigos, era 2 da manhã. Sabe naquele horário mais gostoso do sono? Foi o horário que eu acordava, por isso que eu não estava afim de levantar. Meus amigos, aí eu comecei a procurar o bandido do bichinho. E sabe onde ele estava? No braço da mais nova. Bandido. Estava lá, fazendo a refeição da madrugada, atacando a geladeira. Aí eu fui e acertei ele lá com um golpe de raquetinha. E aí ele morreu, eletrocutado, bichinho queimado. E a baixinha nem acordou, a menor. Aí eu cheguei para outra que estava assim, ó, encostada no joelho, dormindo, tadinha. Eu: acorda, Susan, pode ir para lá que eu já matei o indivíduo. Mas por que eu estou te contando isso? Porque algumas pessoas estão igual o pastor Anderson, estão dormindo, precisam ser despertadas e não querem acordar. Desperta os homens valentes, que eles sejam totalmente despertos. Para fazer o quê? Para deixar a luz brilhar o mundo em raios claros e fortes. O mundo precisa ser avisado. E eu pergunto: eu e você estamos avisando? Mas para que o mundo seja avisado, nós temos algumas coisas que precisamos fazer. Primeiro, orar. A oração é nunca deixar de ser o elemento principal para a preparação. Preparação para a pregação do Evangelho. A oração cria e dá origem aos trabalhadores da seara. Então talvez você está olhando aqui, Deus, está olhando e dizendo assim: poxa, pastor, está faltando gente. Nós estamos tendo a classe bíblica, está faltando gente para me ajudar, está faltando gente para ir pregar, está faltando gente para que, ó. Eu fui procurado outro dia: pastor, a gente precisa ter um clube de desbravadores de volta lá no Pederneiras, um clube de aventureiros. Está faltando gente. A gente só não ainda temos um clube de desbravadores e de aventureiros porque faltam pessoas que queiram estar à frente. Mas aqui está dizendo: ore. A oração cria e dá origem aos trabalhadores. A oração feita pelos trabalhadores, os obreiros, é respondida pela igreja em todas as gerações. Ore para que pessoas possam surgir aqui de dentro mesmo, para pregar o Evangelho, para exercer uma liderança de ministério que faça a coisa acontecer. Eu quero que você leia agora Mateus capítulo 9. Lá em Mateus capítulo 9, agora Deus envia os 12 discípulos. Mateus capítulo 9, o verso 37, diz assim: e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Aqui a palavra é equivalo agora, eu envio vocês. Então orem, se preparem,
a mesma palavra lá de Lucas 10, verso 2, equibalo, avance, vá, rogar, faz parte, mas agora vocês precisam ir. E essa palavra equibalo no grego significa urgência. Urgência é uma conotação de urgência, de avançar, de arremessar, de fazer alguma coisa. Deixa eu contar o que aconteceu hoje comigo. Fui passear com a minha cachorrinha hoje de manhã. E aí tinha 2 quero-quero. E você conhece a fama dos quero-quero? Eles são xarope. Os bichinhos, eles não são fáceis não. Então, aí os 2 estavam no meio da rua. E a minha cachorrinha começou a olhar os 2. E ela começou a ir assim para o lado deles. Aí eu vi que um foi para o lado da calçada e o outro abaixou a cabecinha assim, ó. Sabe? Esse sabe que eles ficam assim, né? Peitão aberto, olhando, com aquelas pernas compridas, né? E fica tipo assim, quem é que eu vou enfrentar? Eles são de enfrentar mesmo, né? Eles ficam tudo assim, né? Quer vir? Vem, eu estou pronto. Só que ele fez diferente. Ele não avançou na minha cachorrinha. E eu fiquei só dando, vamos ver o que vai virar. Aí ele pegou e fez assim, ó. Ele abaixou a cabecinha assim, ó. E parecia um jato assim, sabe? Um jatinho assim. E foi assim, e foi andando. E ele atraiu minha cachorrinha foi atrás. E eu olhando, e ele andando, e ele não voava. Ele andando, minha cachorrinha atrás. Rapaz, daqui a pouquinho minha cachorrinha já estava uns 300 metros para frente, andando atrás, e o bichinho na frente, e ela atrás. Aí eu, que bichinho, que coisa, né? Onde ele está levando minha cachorrinha? Aí, queridos, e eu estou olhando o outro, e o outro aqui paradinho assim, tranquilo, e o outro lá assim, e a cachorrinha atrás. De repente eu olho, o que eu vejo? Eu vejo um quero-querinho desse tamanhozinho, coisa mais lindinha, andando com aquelas perninhas, sabe assim, e assim. Eu falei, olha que bandidagem. Aí eu tive que chamar minha cachorrinha, aí o quero-quero era tão esperto que ele virou a rua. Eu falei assim, eu vou virar a rua, ela vai atrás. Virou a rua, aí eu chamei Sharon. Aí a Sharon parou assim. Aí ela olhou para o quero-quero. Aí o quero-quero baixou a cabecinha e foi de novo. Quero-quero, você vai atrás de mim, então eu quero. E ela foi para aí, eu falei, Sharon, volta. Aí quando ele viu que ela voltou, aí sabe o que ele fez? Ele voou e veio para frente dela, baixou a cabecinha e foi guiando ela agora para passar reto pelo filhotinho. Aí o outro deu uma distanciada, ela passou na frente, a minha cachorrinha passou atrás, e onde estava o filhotinho? Subiu o filhotinho. Aí eu falei assim, ué, cadê o filhotinho? Meus amigos, o filhotinho se camuflou no meio das flores, esperou minha cachorrinha passar atrás do outro, e de novo estava com a carinha assim para baixo, assim. E ele estava levando minha cachorrinha para outra esquina. E aí quando passou a minha cachorrinha e ele na frente, aí o que aconteceu? Saiu mais um, tinha 2, coisa mais lindinha assim, saiu assim, tudo de boa, tranquilo, a mãe ali, e a outra levando minha cachorra pro fim do mundo. Aí eu tive que chamar de novo, mas agora não dá para ficar, né? Vai para lá, vai para cá. Aí quando eu chamei, minha cachorra parou, voltou, começou a voltar. Aí viu o que o cara fez? Voou, passou para frente dela. Eu falei assim, não, mas agora não, né? Aí eu abri o portão e vai para dentro. Aí ela entrou para dentro lá. Por que eu contei isso? Estratégia. A estratégia do quero-quero era tirar a minha cachorrinha do foco dos seus filhotinhos, e ela tinha que agir com urgência. Essa mesma urgência o diabo quer fazer com a gente. Ele quer tirar a gente do foco, e se ele puder tirar a gente do foco e colocar na nossa mente que ainda tem muito tempo pela frente, ele tira a gente do foco, a gente não prega o evangelho,
vive uma vida medíocre aqui e nem para o céu vai. Será que eu não estou falando para alguém que é igualzinho a minha cachorrinha? Que fica atrás do bichinho que não era para estar atrás? Obreiros Evangélicos, página 26, diz assim: ó, quão pouco compreendemos a amplitude da nossa missão. Precisamos de uma fé sincera, determinada e de coragem determinada. Nosso tempo para o trabalho é curto e devemos trabalhar com zelo inabalável. Nosso tempo é curto e precisamos trabalhar com zelo inabalável. Queridos, que tipo de trabalhador você está sendo? Aquele que sai do foco? Aquele que não sabe o que está fazendo? Aquele que está dormindo? Ou aquele que está trabalhando e está percebendo que tem poucos trabalhadores e que então você precisa orar para que Deus envie mais? Eu quero te dizer o seguinte nesta noite. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Quero deixar esse texto com vocês. Se eu não me engano, já são 8 pessoas batizadas. 8 pessoas. Eu acho que estamos inclusive na frente do Greenville. Da central, impossível. Você tem dúvida de quem mandou essas pessoas aqui para serem batizadas por Deus? Eu não tenho. Mas Ele também enviou trabalhadores. Ele enviou Danilo, enviou um de vocês aqui, outro ali. Alguns vieram sem ninguém nem até ir atrás deles. Mas se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai concluir. Porque é Deus que dá o conhecimento. Mas o que Ele vai dizer para você quando Ele voltar? O que Ele vai dizer para você com a missão que Ele entregou na sua mão e você não o fez? Pense nisso. E eu quero cantar uma música com vocês agora. Não está no script aqui, viu? Mas eu quero cantar uma música, e se o Anderson não conhecer, a gente canta no playback. A música Brilhar por Ti. Eu quero cantar essa música aqui com vocês. Que nós precisamos brilhar. E eu vi a Igreja Batista. Esse horário a Igreja Batista está cheia. Porque é o horário do culto deles, no domingo. É um dos principais cultos dele do domingo, é esse. E nós estamos aqui, ó, já dando um pontapé para ter a nossa igreja também linda, bonita. Agora, o que adianta? Nós temos espaço ali para 230 pessoas muito bem sentadas. Se não tiver pessoas para estar sentadas aqui. O prédio vai ser importante. O banco vai ser gostoso. A igreja vai ser bonita. Mas se não tiver pessoas, o que adianta? Cante junto com a gente e viva esse chamado que você está recebendo para pregar o Evangelho.
nós possamos brilhar, mas que esta luz possa vir de Ti, de tal forma que, como Moisés, ele descia depois de ter um encontro contigo, as pessoas diziam: Moisés, a gente não consegue olhar para o seu rosto, coloque algo, nós não conseguimos olhar para o seu rosto, porque Moisés brilhava, porque ele esteve na sua presença. Que todos nós, todos os dias, possamos brilhar, porque também estivemos em sua presença, e que as pessoas possam ver o Senhor em nós, e queiram saber um pouquinho mais sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia, e de que o Senhor está voltando. Nos ajude a pregar, porque o Senhor nos chamou para isso. Por favor, abençoe a cada um de nós, nos dê uma semana abençoada de trabalho, uma semana abençoada em sua companhia, uma semana de saúde, uma semana de prosperidade, uma semana com a sua presença. Por favor, abençoe aqueles que aqui não puderam chegar, e abençoe também de uma forma especial os trabalhos que está de antemão começando e avançando aqui na reforma, na construção da tua casa, porque o Senhor merece o melhor. Perdoe os nossos pecados, nos leve em segurança às nossas casas, em nome de Jesus. Amém.